História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 27 de julho de 1276. Morre em Valência, Jaime I, o Conquistador, meu 25º avô, 4 vezes meu avô, rei de Aragão, Valência e Maiorca, conde de Barcelona, avô paterno da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. Jaime I, o Conquistador, rei de Aragão, Valência e Maiorca e conde de Barcelona, nasceu em Montpellier, a 2 de fevereiro de 1208 e morreu em Valência em 27 de julho de 1276. Era filho de Pedro II, o católico, rei de Aragão e de Maria, senhora de Montpellier, neto paterno de Afonso II, rei de Aragão e de Sancha, infanta de Castela e neto materno de Guilherme VIII, senhor de Montpellier e de Eudoxia Comnena, princesa de Constantinopla. Jaime I de Aragão, cognominado o Conquistador, foi rei de Aragão, conde de Barcelona, e senhor de Montpellier desde 1213, rei de Maiorca desde 1276, rei de Valência desde 1239 até à sua morte, e ainda senhor de outros feudos na Occitânia. Subida ao trono. Jaime era filho de Pedro II de Aragão, o católico, e de Maria de Montpellier. Esta, por sua vez, era filha de Guilherme VIII, de Montpellier, senhor de Montpellier, e Eudoxia Comnena, uma sobrinha neta do imperador bizantino Manuel II Comneno. A relação dos seus pais fora sempre atribulada, tendo, o católico, tentado e fracassado, dissolver o matrimónio para se casar novamente. Quando o seu pai, Pedro II de Aragão, morreu na Batalha de Morete, a 12 de setembro de 1213, Jaime ficou em poder de Simão de Montfort, o líder da cruzada albigense e general inimigo das forças aragonesas. Só depois de um ano de reclamações, e por mandato do Papa Inocêncio III, o jovem príncipe foi devolvido aos seus súbditos. Durante a sua minoridade, esteve sob a tutela dos Templários no Castelo de Monzón, e o regente de Aragão foi o conde Sancho Raimundos, filho de Raimundo Berengário IV, de Barcelona e tio-avô de Jaime. Aos 6 anos, foi jurado rei nas Cortes de Lérida de 1214. Em setembro de 1218 foram celebradas, pela primeira vez, em Lérida, as Cortes Gerais de Aragoneses e Catalães, nas quais foi declarada a sua maioridade. Com a morte da sua mãe em 1219, herdou o senhorio de Montpellier. Em 1241, por testamento do seu primo Nuno Sanches, herdaria os condados de Roussillon e Cerdanha e o viscondado de Fenoiledes na França. Durante os 15 primeiros anos do seu reinado, Jaime esteve envolvido em diversos conflitos contra a nobreza aragonesa, que chegou inclusivamente a aprisioná-lo em 1224. Em 1227, enfrentou uma nova rebelião nobiliárquica, encabeçada pelo infante Fernando, seu tio. Esta terminou graças à intervenção papal, através do arcebispo de Tortosa, com a assinatura da Concórdia de Alcalá em março de 1227. Este tratado marcou o triunfo da monarquia sobre os nobres revoltosos, dando-lhe a estabilidade necessária para iniciar as campanhas contra os muçulmanos e o próprio apaziguamento das reclamações da nobreza. A conquista de Maiorca por Jaime I, o Conquistador, rei de Aragão. A conquista para os reinos cristãos da ilha de Maiorca foi conseguida definitivamente pelo rei Jaime I de Aragão entre 1229 e 1231. A cidade de Maiorca, atual Palma de Maiorca, caiu a 31 de dezembro de 1229, mas a resistência muçulmana nas montanhas durou ainda mais 3 anos. O desembarque das tropas cristãs fora pactuado com o cacique local na Baía de Polença, mas os fortes ventos do Mistral obrigaram Jaime I a desviar-se para o sul da ilha, tendo lugar o desembarque finalmente na meia-noite de 10 de setembro de 1229, na costa da atual localidade de Santa Ponça, no município de Calviá. Após a conquista, Jaime I repartiu o território entre os nobres que o acompanharam na campanha, de acordo ao relato do Livre del Repartiment de Mallorca. Posteriormente, adjudicou também a conquista de Ibiza, a qual finalizou em 1235, enquanto Menorca prestava-lhe vassalagem desde 1231. O monarca posteriormente criou o Reino de Maiorca, que viria a ser independente da coroa de Aragão de acordo com as disposições do seu testamento, até a posterior conquista por parte de Pedro IV. A ratificação do Pacto entre Pares e Iguais para efetuar a invasão, concluída entre Jaime I e os nobres eclesiásticos e leigos, foi realizada em Tarragona, a 28 de agosto de 1229. Ficou em condições de paridade a quantos quisessem participar. O seu lema, em latim, foi Ons hominis de terra nostra alium devenientes que jurar voluerint venir nobis cum inviaticum supradictum ad Insulas Baleares. A situação geográfica da ilha permitiu um intenso comércio, tornando-se ponto de encontro de mercadores procedentes de várias zonas costeiras do Mediterrâneo, Perpignan, Magreb, Génova, Granada, Catalunha e Valência, onde um conglomerado formado por judeus, cristãos e muçulmanos transportavam e vendiam mercadorias. O início da repovoação de Maiorca consistiu primariamente em colonos catalães, mas numa segunda onda, além de catalães acudiram italianos, occitanos, alguns aragoneses e navarros, todos eles mediante um estatuto jurídico que permitia que ficassem com os bens explorados mediante a arrecadação de um imposto anual de capitação.
A convivência foi efetuada com uma numerosa população mudéjar e judaica, estes últimos sob um estatuto oficial que lhes concedia total liberdade para que levassem a cabo as suas atividades, assim como autonomia fiscal. Pela sua situação, Maiorca sempre fora um centro de distribuição entre os limites da cristandade e do Islão, na encruzilhada entre a Península Ibérica, o sul da França, a Itália e o norte da África. Mais que pelas suas próprias mercadorias, a ilha era valorizada como ponto de trânsito para o mundo muçulmano, terra de oportunidades para os mercadores, pelo qual comercialmente nunca foi realmente independente, pois a sua economia ficava fortemente ligada ao comércio internacional. A Lotja chegou a ser um ativo local de contratação, vigiado pelo Consulado do Mar, que zelava pela legalidade das transações comerciais. A Conquista de Valência. A Conquista de Valência foi o conjunto de manobras militares que levaram à anexação da Taifa de Valência à Coroa de Aragão. Entre 1229 e 1245, a Coroa de Aragão conseguiu a conquista de grande parte do que seria o Reino de Valência. A partir do sucesso conseguido pelas campanhas militares empreendidas a nível particular por nobres aragoneses, Jaime I empreendeu a conquista da Taifa de Valência. Fases. A reconquista do que posteriormente seria o Reino de Valência começou em 1232, com a tomada de Morella. No ano seguinte, em Alcanis, foi planeada a campanha, que consistiria de 3 etapas. Uma primeira fase que comportou a conquista das comarcas setentrionais, com a conquista de Borriana em 1233 e de Peníscola. A segunda fase, seguindo direção a sul, até ao rio Júcar. El Poig foi tomada em agosto de 1237. Depois do fracasso da esquadra enviada pelo rei de Tunísia em auxílio de Valência, as capitulações foram assinadas a 28 de setembro, com o rei entrar na cidade de Valência a 9 de outubro de 1238. Com a terceira fase, de 1243 a 1245 chegou-se aos limites estipulados no Tratado de Almizra, em 1244, entre Jaime I e o infante Afonso de Castela, para delimitar as áreas de expansão sobre o território muçulmano entre Castela e a Coroa de Aragão. As terras a sul da linha de Ar-Vilajosa ficaram reservadas para Castela, incluindo o Reino de Múrcia, sendo incorporadas no Reino de Valência por Jaime II de Aragão depois da sentença arbitral de Torrelas em 1304 e do Tratado de Elche em 1305. Nesta última etapa e nos anos seguintes, Jaime I teve de fazer frente às diversas revoltas da população mudéjar, encabeçadas por Al-Azra. Últimos anos de Jaime I. Em setembro de 1269, Jaime I zarpou de Barcelona com a sua armada para uma expedição à Terra Santa, mas depois dos seus navios serem dispersados por tempestades, teve que desembarcar em Aigues-Mortes, nos arredores de Montpellier e renunciar a essa empresa. Jaime I de Aragão morre em Valência a 27 de julho de 1276, depois de um reinado de 63 anos. Legou Aragão, os condados catalães e Valência ao seu filho Pedro, e o reino de Maiorca, os condados de Rocilhão e Cerdanha, e a parte da Occitânia na sua posse ao seu filho Jaime. Tradicionalmente considerou-se que foi devido ao desejo da sua esposa Violante da Hungria conseguir boas heranças para os seus filhos que Jaime I repartiu os seus domínios. No entanto, parece fazer mais sentido que o rei teria uma concepção patrimonial dos seus reinos. Assim, segundo a primeira partilha no testamento de 1241, o primogênito Afonso herdaria Aragão e a Catalunha, e Pedro, filho de Violante da Hungria, receberia Valência, as Ilhas Baleares, Rocilhão, Cerdanha e as possessões occitanas. O testamento iria mudar ao longo do reinado, com o nascimento e morte dos seus beneficiários até que, em 1262, 2 anos após a morte de Afonso, seria fixada a configuração definitiva da herança. Casamentos e descendência. Em fevereiro de 1221, Jaime I contraiu matrimónio com a infanta Leonor de Castela, filha de Afonso VIII de Castela e de Leonor de Inglaterra. Deste casamento, anulado em 1229 por consanguinidade, nasceu Afonso, príncipe herdeiro de Aragão, de 1229 a 1260, morreu antes de seu pai, casado com Constança de Moncada. A 8 de setembro de 1235, Jaime I rei de Aragão, casou em segundas núpcias com Violante, ou Yolanda, princesa da Hungria, minha 25ª e 27ª avó, filha de André II da Hungria e de Yolanda de Courtenay, princesa de Constantinopla. Antes de enviuvar em 1251, nasceram Violante, infanta de Aragão, casada com Afonso X de Leão e Castela, meus 24º e 26º avós. Pedro III de Aragão e Sicília, seu sucessor no trono da coroa de Aragão, pai da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. Constança, infanta de Aragão, casada com Manuel de Castela, senhor de Escalona e Penafiel, irmão de Afonso, o Sábio. Jaime II de Maiorca, herdeiro do reino de Maiorca, que compreendia as Ilhas Baleares, os condados de Rocilhão e Cerdanha, e parte da Occitânia na posse de Jaime I, casado com Escalamonte de Foix. Fernando. Isabel de Aragão, casada com Filipe III de França, filho do rei São Luís. Maria, religiosa.
Sancho, arcediácono em Belchite, abade em Valladolid e arcebispo de Toledo, faleceu prisioneiro dos mouros, em Granada. Sancha, monja, morreu em Jerusalém. O conquistador teve também várias amantes, durante e ainda mais, depois do seu casamento com Violante, Yolanda, tendo nascido vários filhos bastardos dessas ligações, e que foram a origem de algumas das mais importantes casas nobiliárquicas de Aragão e Valência. De Teresa Gil de Vidaur, minha 25ª e 27ª avó, teve. Jaime Fernandes de Aragão, barão de Igerica, casado com Elsa Alvarez de Azagra, senhora de Albarracin, meus 24º e 26º avós. Pedro de Ayer, senhor de Ayer. Da sua relação amorosa com Blanca de Antilón nasceu. Fernando Sanches, barão de Castro, marido de Aldonza Jiménez de Urrea, pais de Filipe Ferrandis de Castro. Com Berengária Fernandes, filha do infante Afonso de Molina, teve. Pedro Fernandes, senhor da baronia de Ijar. De Elvira Sarroca. Jaime Sarroca, bispo do Esca.